Esse é mais um dos diversos casos tristes envolvendo crianças que eu já contei aqui no canal. Realmente, pessoal, às vezes é inacreditável o quanto algumas pessoas podem ser cruéis com esses seres indefesos. E a fórmula perfeita para o perigo acontece quando as atitudes inocentes das crianças se chocam com a fúria gratuita de adultos descontrolados e muitas vezes tão imaturos quanto seus próprios filhos. Bom, como eu costumo dizer, se esse tema for insuportável para você e te deixar desconfortável, eu recomendo que não continue assistindo a esse vídeo. Eu vou deixar o link da playlist dos demais casos criminais em um comentário fixado aqui embaixo para que você possa assistir a outro caso. E para você que vai ficar comigo até o final desse vídeo, hoje nós vamos entender tudo o que aconteceu de fato com a pequena Ellen. Mas antes, para quem não me conhece e está chegando agora por aqui no canal, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. Se você está chegando por aqui agora, caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito nesse canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Mas agora sim, vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. Para entendermos o caso de hoje, pessoal, nós vamos viajar lá para Featherstone. Essa é uma cidade que fica localizada na região de Wellington, que é a capital da Nova Zelândia. Aliás, esse não é o primeiro caso que eu conto da Nova Zelândia envolvendo crianças. Eu já contei aqui no canal o caso da pequena Nia Glass e eu vou deixar também o link desse caso em um outro comentário fixado aqui embaixo e também em um card que vai aparecer aqui em algum lugar da tela para vocês assistirem na sequência desse vídeo. Mas ainda falando da Nova Zelândia, gente, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Auckland não é a capital do país. Ela é sim a maior cidade e também um gigantesco polo financeiro, tecnológico e administrativo. Mas como eu disse agora há pouco, a capital oficial da Nova Zelândia é a cidade de Wellington. Coral Ellen Burrows foi uma garotinha nascida em 10 de março de 1997, na pequena maternidade de Featherstone. Ela era filha do casal Gina Creaming e seu então marido na época, Ron Burrows. Acontece que o casal não estava vivendo seus melhores momentos naqueles últimos anos e estava claro tanto para Gina quanto para o Ron que aquela união não iria prosperar. A Gina chegou a admitir que pensava que a chegada da filhinha do casal fosse capaz de reaproximá-los. No fim, daria tudo certo. Mas discussões eram constantes e então, quando a menina estava com apenas 6 meses de idade, o Ron decidiu sair de casa e solicitar oficialmente o divórcio. Mas se engana quem pensou que a Ellen tenha sido uma menininha triste por conta da separação dos seus pais. Na verdade, ela era muito alegre, bagunceira, adorava brincar com seus coleguinhas do bairro, era muito independente e fazia a maior festa quando chegava o dia de visitar o seu pai. Isso porque a data da visita a seu pai significava também que ela veria seus avós, e como vocês já devem imaginar, a Ellen era uma garotinha muito amada e ficava muito feliz quando se arrumava para visitar o papai e os avós. Assim como o Ron seguiu com a sua vida e se permitiu gostar de outras pessoas, a Gina decidiu que também já estava na hora de parar de sofrer e se lamentar por um casamento que não tinha mesmo como dar certo, e foi aí que ela conheceu um homem chamado Stephen Roger Williams. Ela estava cavalgando em uma pista de corrida local quando teve o primeiro contato com o rapaz. Os dois começaram a se encontrar para conversar, tomar café juntos e alguns meses depois eles estavam em uma espécie de namoro. Assim como a Gina, pessoal, o Stephen teve um casamento que não deu muito certo e ele tinha na época um filho, um menininho de quase 2 anos de idade chamado Storm. Sobre esse novo relacionamento da Gina, alguns amigos relataram que o Ron não ficou muito feliz com a ideia. Ele não tinha gostado muito do Stephen e chegou a comentar sobre suas desconfianças com sua ex-esposa.
Mas para muitos desses amigos, a verdade era que o homem não tinha superado ainda o término do casamento e qualquer outro rapaz que a Dina conhecesse seria um problema em potencial. No início, a Dina ficou meio dividida, mas o Stephen tinha um charme especial, um jeito meio bruto, mas muito masculino, e essas qualidades chamavam muito a atenção da mulher. E por fim, ela prosseguiu com os encontros e o namoro se estendeu por quase 5 anos. O Ron, por sua vez, achava o novo namorado de sua ex-esposa muito estúpido, grosseiro e mal educado. Apesar disso tudo, no primeiro semestre do ano de 2002, o Stephen pegou a Dina de surpresa enquanto eles jantavam com alguns amigos e apresentou uma aliança de noivado. Naquele mesmo encontro, ele sugeriu que os dois fossem morar juntos, porque depois de tanto tempo de namoro, eles estavam certos de que aquele era o momento de dar um passo adiante. E assim foi feito. Os dois se mudaram e começaram a viver juntos. O filho do Stephen e a Ellen se davam muito bem e se divertiam muito, cuidando um do outro. Pouco mais de um ano depois, em agosto do ano de 2002, a Dina foi internada para dar à luz ao filho do casal, que recebeu o nome de Luke. Bom, como a Dina estava passando por um momento delicado e precisava cuidar de sua saúde e repousar bastante, o Stephen ficou encarregado de cuidar das duas crianças, levar para a escola, essas coisas do tipo. E foi aí que, na manhã do dia 9 de setembro de 2003, o Stephen ordenou que a Ellen e seu irmão dessem um beijo de despedida em sua mãe, assim que estivessem prontos para ir para a escolinha, e nessa altura, pessoal, a Ellen estava com 6 anos de idade e seu irmão mais velho tinha acabado de completar 8 anos. O pai das crianças dirigiu até a escola e ainda naquela manhã a Dina tomou alguns medicamentos porque não estava se sentindo muito bem. O dia correu na maior naturalidade possível e quando foi às 16 horas, horário em que as crianças deveriam descer do ônibus escolar, a Dina ficou alarmada porque sua filha não tinha voltado para casa. Dina questionou o garoto sobre onde estaria Ellen, mas ele respondeu apenas que não sabia. Ela conseguiu uma carona e foi até a escolinha e, para seu total desespero, ficou sabendo que a menina nem sequer tinha entrado na escola. A pobre mãe, desesperada, ligou rapidamente para a delegacia a fim de denunciar o desaparecimento da criança. As autoridades foram rápidas e, em questão de horas, uma gigantesca força-tarefa foi montada, contando com helicópteros, cães farejadores, voluntários, bombeiros e o esquadrão todo da polícia local. O pai biológico da menina estava em outra cidade, mas veio rapidamente assim que soube do desaparecimento e se juntou aos voluntários nas buscas, assim como Stephen, que saiu correndo de seu trabalho e rapidamente falou com as autoridades e ajudou a procurar pela menina. Naquele dia, as buscas não trouxeram nenhum resultado, mas uma equipe de investigação entrou nesse caso e a mídia, como é de se imaginar, rapidamente amplificou toda a história. Alguns vizinhos e conhecidos da família rapidamente começaram a suspeitar do Ron, porque para muitas pessoas ele não tinha superado ainda o término do casamento e nem poderia tolerar sua esposa sendo feliz e construindo uma nova família. E ela tinha acabado de dar à luz a um bebê do Stephen, lembra? As pessoas diziam que tudo isso poderia abalar bastante o Ron, e ele provavelmente tinha levado a menina para longe da mãe a fim de puni-la, e ele só estava participando das buscas para não parecer suspeito e conseguir enganar as pessoas. Nos próximos dias, um total de cerca de 30 km² foram revistados. Os oficiais visitaram terras agrícolas, parques, florestas, edifícios e até mesmo propriedades particulares foram vasculhadas. Na tarde do dia 10 de setembro de 2003, a mochila escolar da Ellen foi encontrada durante uma busca aérea em Abbott Creek. Dentro do objeto foi encontrado o almoço intacto da menina, e também alguns livros escolares foram recuperados debaixo da ponte ferroviária de Featherston. Os investigadores começaram a pressionar tanto o pai biológico quanto o padrasto da menina. A história do Stephen de que ele havia deixado a menina na escolinha não fazia muito sentido, porque nenhuma funcionária se lembrava de ter recebido a garotinha.
então ela nem sequer chegou a entrar na escola. A essa altura, as mídias estavam bastante alvoroçadas e alguns populares diziam acreditar que os dois estavam trabalhando juntos. Várias teorias surgiram e pessoas diziam ter solucionado o caso e explicaram que o Stephen não simpatizava muito com sua enteada e por isso tinha ajudado o pai biológico da menina, o Ron, a levá-la para longe, porque ele tinha alguns parentes que moravam na Austrália. E foi depois de alguns dias que algo muito curioso aconteceu. 2 meses antes do desaparecimento da garotinha, em julho de 2003, o Stephen tinha se envolvido em uma briga com um garoto de apenas 16 anos de idade. Naquela altura, ele agrediu o garoto com muita vontade e deixou o rapaz bastante machucado. Mas ele não contava que os pais do garoto fossem na delegacia, e nem que tivessem um advogado disposto a processá-lo criminalmente. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E por fim, no dia 17 de setembro de 2003, 8 dias após o misterioso desaparecimento da pequena Ellen, o Stephen compareceu ao Tribunal Distrital de Masterton para responder por agressão e ameaça de morte a um menor de idade. Nesse mesmo dia, ele respondeu a outro processo por dirigir embriagado e bater seu carro em um poste de energia. E por tudo isso, ele foi sentenciado a 8 meses de prisão. É óbvio que agora, mais do que nunca, os investigadores do caso da Ellen estavam desconfiados do envolvimento dele no desaparecimento da menina. Mas será que ele tinha agido sozinho ou estava encobrindo uma operação previamente planejada? Bom, pessoal, os interrogatórios foram se intensificando e as autoridades estavam avançando rapidamente com as investigações, analisando câmeras de segurança pela cidade e ouvindo mais testemunhas. E a verdade é que ele não tinha mesmo para onde correr. 10 dias após o desaparecimento da Ellen Burrows, Stephen Roger Williams esteve na sala de interrogatórios junto de sua mãe, e após alguns minutos falando sobre o desaparecimento da criança, ele desabou a chorar e acabou se cansando de mentir e finalmente confessou que tirou a vida da garotinha e também levou a polícia até o local onde tinha jogado o corpo dela. Stephen também explicou tudo o que aconteceu naquele dia. Ele começou explicando que a vida não estava nada fácil e em meados de agosto de 2003, mesmo período em que nasceu o seu filho com a Dina, o bebê Luke, ele disse que teve uma recaída e estava novamente viciado em álcool e entorpecentes. Aliás, foi apenas depois de alguns dias após o nascimento do bebê que ele bateu o carro da família e estragou o poste de eletricidade. Ainda de acordo com o depoimento do Stephen, naquele dia 9 de setembro de 2003, ele tinha usado algumas coisas erradas, não fazia muitas horas e ainda estava sob os efeitos dos tóxicos. Ele levou as crianças até o veículo e seu filho mais velho, que como já sabemos na época estava com 8 anos de idade, correu e se sentou no banco da frente, algo que supostamente teria deixado a Ellen furiosa. E com a intenção de acalmá-la, ele teria prometido a ela que na volta ela viria sentada no banco da frente. Assim que chegaram próximo à entrada da escola, o menino saiu do carro, mas sua irmã se recusou a sair porque ainda estava chateada por não ter ido no banco da frente. Após alguns segundos de insistência, ela continuava a se recusar a sair do veículo e ainda fez uma careta para ele. O Stephen afirmou que naquele momento ele perdeu totalmente o controle de suas ações e deu 2 socos muito fortes e atingiu a Ellen por 2 vezes no rosto. E ao perceber o que ele tinha feito, ele saiu dali e passou as próximas 2 horas procurando um lugar para jogá-la fora, como se ela não fosse nada, como se fosse um lixo. Naquele momento ela estava inconsciente, mas ainda estava viva. Ele encontrou um espaço em uma moita de arbustos nas margens do Lago Ferry e antes de deixá-la, ele ainda atingiu ela com um pedaço de madeira e a abandonou à sua própria sorte. Como eu acabei de dizer, o Stephen levou as autoridades até a Ellen e o médico legista atestou que ela teve diversos ferimentos em seu rosto e seu crânio foi totalmente fraturado.
e seu cérebro esmagado. As autoridades tinham pressa em encerrar logo esse caso, visto que a mídia já tinha tomado conta e as pessoas exigiam logo um desfecho. Bom, não se sabe se a Dina não sabia disso ou se simplesmente ignorou, mas veio a público que o Stephen já tinha 88 condenações anteriores por diversos tipos de crime e estava em liberdade condicional quando tirou a vida da pequena Ellen. De qualquer maneira, ele foi sentenciado à prisão perpétua. Muitos populares ficaram satisfeitos tanto com a condenação quanto com a sentença. Mas, por outro lado, muitas pessoas se manifestaram nas redes sociais levantando questionamentos e acusando as autoridades de terem sido muito rápidas e imprudentes e não terem investigado direito o caso. Uma das dúvidas que as pessoas apresentaram era em relação ao momento em que o Stephen teria agredido a menina. Como que seria possível a agressão ter acontecido sem que ninguém percebesse, ainda mais em frente à escola? Além disso, como que é possível que o filho mais velho, de 8 anos de idade, tivesse presenciado a agressão e nunca tenha contado nada a ninguém? O garoto foi entrevistado por uma psicóloga especializada em depoimentos infantis, mas o menino disse apenas que foi levado para a escola naquele dia e que não sabia onde estava sua irmã e que ela tinha simplesmente desaparecido. Há ainda quem defenda que o homem não poderia estar sob efeito de entorpecentes de manhã tão cedo assim. Por outro lado, lembra que eu falei diversas vezes para vocês que o menino tinha 8 anos e a menina tinha 6 anos? Então, acontece que eles não tinham idade para se sentar no banco da frente. E muitas pessoas, incluindo alguns jornalistas que acompanharam esse caso, acharam muito estranho a causa de tanta violência ser a briga de duas crianças tão novas para se sentar no banco da frente do carro. Bom, o que essas pessoas acreditam é que, na verdade, a menina tenha ficado irritada por qualquer outro motivo e tenha sinalizado que contaria para as pessoas um segredo dos dois, que provavelmente, como vocês devem imaginar, seria algum tipo de abuso. Os abusadores sempre pedem para suas vítimas que não contem nada para ninguém, que mantenham tudo em segredo e mesmo que a vítima tente contar, ninguém vai acreditar. Seguindo essa linha de raciocínio, assim que a menina teria dito que contaria o tal segredo, o Stephen teria ficado muito bravo e nesse momento teria atacado a menina com a intenção de tirar a sua vida e não permitir que ela contasse nada para ninguém, porque de qualquer maneira ele seria preso. A diferença é que os detentos não costumam receber muito bem condenados por essas questões aí. Vocês sabem como que funciona, né, gente? Quem defende essa tese esclarece que dentre as 88 condenações anteriores do Stephen, existem condenações por abuso e também por violência infantil, e que as autoridades deveriam ter investigado o caso da Ellen mais a fundo. Enfim, essas teorias todas foram levantadas por pessoas que acompanharam o caso, mas é necessário reafirmar que as investigações foram concluídas e que o caso foi considerado esclarecido, e as autoridades policiais consideraram que a confissão do Stephen foi a chave para elucidar esse caso, e com essa confissão eles se deram por satisfeitos e oficialmente a versão dele é a que foi considerada a verdade dos fatos. Bom, pessoal, na terça-feira, dia 26 de setembro de 2003, um pequeno caixão amarelo decorado com lindas flores de primavera passou pelas ruas de Featherston em um serviço memorial da Igreja Católica de Santa Teresa. Mas engana-se quem achou que o Stephen poderia sossegar, já que ele foi condenado à prisão perpétua, né? Ele voltou a aparecer nos jornais de maior circulação da Nova Zelândia 15 anos depois, em outubro de 2019. Ele foi condenado pela tentativa de tirar a vida de outro preso na prisão, jogando água fervente no rapaz e utilizando uma lâmina de apontador de lápis para atingir a vítima no pescoço. Durante a audiência de sentença, por tentar tirar a vida de outra pessoa dentro da prisão,
Stephen Roger ficou bastante irritado com a presença da mídia e ameaçou a todos os repórteres em voz alta, dizendo que todos eles seriam as próximas vítimas. Para o psiquiatra encomendado pelo tribunal, o Stephen admitiu que sua intenção era atingir o homem no pescoço por diversas vezes até que ele não pudesse mais reagir. Aproveitando o alvoroço da mídia, o promotor da coroa, Sr. Grant Burston, acabou soltando para a mídia que o Stephen também estava respondendo a outras 3 tentativas de homicídio na cadeia, que tinham acontecido entre os anos de 2014 e 2016, e que naquela altura o homem se lamentou de que seus ataques não deram certo e que todas as vítimas sobreviveram. Ou seja, o cara tava tocando terror na cadeia, né, gente? O relatório do psiquiatra concluiu que o Stephen parecia ser motivado fortemente pelo desejo de ser condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em outras palavras, significa dizer que ele gostaria de permanecer por toda a sua vida dentro da prisão e por isso estava atacando os outros presos na intenção de juntar mais condenações e por fim nunca mais sair da cadeia. Coisa que ele disse em entrevista que ele gostava muito, porque lá ele tinha comida, bebida, tudo de graça e ainda podia ler alguns livros da biblioteca da prisão. Bom, esse relatório todo foi apresentado ao juiz e em sua última audiência de sentença, que como eu disse aconteceu agora, pertinho, poucos anos atrás, em outubro de 2019, por conta do ataque na cadeia com a água fervente e a lâmina do apontador de lápis, o juiz Peter Churchman garantiu que sobre essa conclusão do relatório do psiquiatra, o Stephen poderia ficar tranquilo, porque ele não seria libertado enquanto apresentasse um risco à sociedade. E se fosse necessário, ele passaria sim o resto da sua vida longe das pessoas em uma cela da prisão. Quando a audiência terminou, mais uma vez, ele xingou os repórteres e jogou toda a água que estava em seu copo em direção aos profissionais. Ele nunca demonstrou qualquer tipo de arrependimento por seus atos e parecia se divertir com o sofrimento das famílias de suas vítimas. Ou seja, né, pessoal, ele era assim um psicopata mesmo, coisa de doido. Enfim, pessoal, durante esse caso, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tratei como irmãos o filho do Stephen e a Ellen, a filhinha da Dina. E o que acontece, pessoal, é que eles estavam sendo criados como irmãos mesmo, embora não fossem irmãos de sangue. E é isso, né, pessoal? Mais um caso pra gente pensar aí, né? A gente tem que ficar bem de olho em quem a gente coloca dentro de casa, porque às vezes existem por aí muitos lobos em pele de cordeiro. O perigo pode estar sempre dentro de casa, tem que tomar muito cuidado. E eu sei que vocês estão sentindo falta da prateleira ali, mas é que eu troquei de sofá, pessoal, e não coube a prateleira ali, mas eu já estou montando um cenário novo para vocês, logo vai aparecer aqui no canal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu tô girando aqui porque agora eu posso, que eu troquei de cadeira também, essa cadeira acende inclusive, olha que legal, gente, eu gostei bastante. Vai vir muita coisa nova por aí, o ano de 2023 vai ser muito bom aqui pro canal. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem, né? Tá chegando aí o fim de ano. Então eu desejo a todos vocês aí um bom encerramento de ano. Vai ter um especial de Natal aqui no canal ainda, tá? Então calma. Mas de qualquer forma, o caso de hoje acaba por aqui. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.